Olá, seja bem-vindo ao Gerente Completo, eu sou Ícaro Cardoso e agora eu vou te ajudar em mais um conteúdo importante para você acelerar resultados e ir para um próximo nível em sua carreira profissional. Vem comigo! Preparei hoje aqui um tema chamado bonificação e comissão. Na verdade, eu vou estar fazendo um paralelo entre os dois, não é aqui um juízo de valores, qual é o melhor, qual é o pior, não é isso. Não é isso. Só quero fazer alguns questionamentos e trazer principalmente esse olhar da bonificação. Por quê? Porque muitas empresas literalmente utilizam muito mais somente a visão da comissão, o comissionamento, porque é mais fácil. Eu utilizo a performance olhando para a área comercial, vendas, olho para o volume de vendas, olho para a margem. Tem muitos gerentes que não olham para a margem, tudo bem, mas no meu entendimento você precisa vender mais, óbvio, e melhor. E como é que eu sei se a minha venda está sendo uma venda melhor? Porque eu estou olhando para a minha margem. Óbvio que eu falei para aqueles que são da área comercial e que utilizam esses conceitos. Para quem não utiliza, talvez não seja tão óbvio assim. Mas aqui eu vou fazer um paralelo seguinte, vamos deixar reservado isso aqui de lado. Eu não vou entrar em tantos detalhes aqui, porque parece, né, de uma forma geral, que 99% das empresas e dos empresários e dos gerentes utilizam alguma forma de comissionamento e funciona muito bem na empresa, seja ela atrelado somente a volume e margem, não importa, mas já existe um modelo. Eu vou questionar agora aqui a questão da bonificação, performance. Provavelmente na sua empresa você tem uma área de TI, você tem uma área de RH, você tem uma área administrativa e o grande questionamento é, esse pessoal também não está remando? Óbvio que está. Óbvio que tá. E eu tenho plena certeza que esse pessoal de TI, RH administrativo, operações, vamos colocar operações aqui, o pessoal de operações, eles se questionam, peraí, eu estou remando aqui junto, e por que eu não recebo uma bonificação? Será que só porque eu não estou vendendo na ponta, conversando talvez diretamente com o cliente, talvez a área de operações entregue lá na ponta e converse com o cliente? Talvez a área administrativa também, numa área de cobrança, que o cliente pede mais prazo, ele também está se relacionando com o cliente. Então não é só a primeira linha comercial que se relaciona diretamente com o cliente. Esse é o cerne do meu questionamento hoje aqui que eu trouxe. Eu trouxe aqui alguns materiais que eu vou estar apresentando para você, um material em Word, um material em Excel que eu vou estar compartilhando. Aqui abaixo desse vídeo vai estar o link onde você pode fazer o download desses arquivos, o Word e Excel. Acompanhe o experimento mental da seguinte forma. Você, na sua empresa, no seu setor, na sua área, você precisa de um gestor. Vamos imaginar aqui de uma área de tecnologia da informação. Você precisa de um gerente de tecnologia da informação. Você está lá, né, buscando um gestor, um gerente júnior que seja, né? Qual é a primeira coisa que você faz antes de ir ao mercado buscar esse gerente? Primeira coisa que você, no mínimo, deve fazer é qual é a posição que eu tenho, quais são os skills e habilidades que essa posição tem de exigibilidade. Então você vai dizer, olha, a pessoa para vir trabalhar aqui, ela tem que ter esse conhecimento, essas habilidades, essas atitudes, né? Para que literalmente ela seja competente para a função na qual eu estou buscando. Ok. Segundo, eu vou ao mercado, faço todo um checklist em cima daquelas pessoas que estão disponíveis. Chamo para a entrevista e abordo. E quando eu faço a entrevista para a pessoa, nessas abordagens, a pessoa vai me perguntar, tá, mas o que você espera que eu faça aqui? Depois que eu pergunto o histórico dela. Eu estou sendo bem didático aqui, mas porque eu estou indo passo a passo e vocês vão entender que eu vou estar conectando com as coisas que eu vou estar falando aqui. Após eu identificar quais são as habilidades que eu preciso, recrutar e selecionar aquelas pessoas e eu ficar com a finalista, essa pessoa eu vou ter que entregar para ela, né, o que eu espero que ela venha fazer aqui na empresa. Então, o que eu vou entregar para ela? Coisas que eu tenho como expectativas e coisas que eu tenho como missão para ela. Quais são as missões que eu tenho para ela? Dá uma olhadinha aqui que eu preparei esse arquivo Word. Acompanha comigo.
Olha só, eu preparei ali um arquivo chamado como se fosse um acordo/desafios. O que eu escrevi com isso? Olha, o gerente de tecnologia da informação, conforme eu vinha falando, fulano de tal, área administrativa, centro de custo de TI, legal. Mas observa ali, ó, eu criei um pool de atividades, né, de expectativas. Quais são as expectativas que eu tenho sobre essa nova pessoa que vai vir a trabalhar aqui comigo na empresa? Eu coloquei lá, olha, gerenciar o setor com indicadores claros de performance, né, entender e respeitar as normas da empresa, trabalhar com ordens de serviço no setor de TI, controlar o patrimônio do setor e máquinas, enfim. Eu fiz uma série, obviamente que aqui são apenas exemplos, né, para que sigam uma linha de raciocínio. E vamos lá, eu estou conectando os pontos para eu chegar na bonificação, porque não tem como eu bonificar alguém se eu não conseguir fazer uma análise de desempenho. E para eu poder fazer uma análise de desempenho, eu tenho que ver se esse desempenho está aquém ou acima das expectativas de que um dia eu disse que eu gostaria que essa pessoa me entregasse. Então eu preciso escrever. Aí você vai dizer, não, Ícara, eu não vou recrutar um gerente, eu não vou recrutar um gestor, eu já tenho ele internamente. Então melhor ainda, você já sabe o que ele faz. Você simplesmente só precisa relacionar essas atividades. Eu estou indo aqui de uma forma didática e de uma forma dando um overview em todo o processo, dizendo eu tenho uma posição aberta, eu vou ao mercado buscar essa pessoa em cima de expectativa que eu tenho para essa posição e eu preciso entregar um documento totalmente gerencial. Isso aqui não é um documento de RH. Nós precisamos fazer uma diferença entre setor de pessoal que contrata e demite à luz da legalidade do que um setor de pessoal pede. Depois nós temos um passo acima disso, que é um RH estratégico. Isso é tema para outro conteúdo. E aqui eu estou dizendo o seguinte, você gestor, você tem que preparar um documento, volta aqui comigo, você tem que preparar um documento, e a minha sugestão, operacional que ele seja, que você entregue para esse colaborador que vai vir a entrar, dizendo o seguinte, olha, eu tenho essas expectativas em relação à sua pessoa aqui na função que você vai vir a exercer, e eu tenho aqui algumas missões. Eu gostaria que você ficasse atento a essas missões. Por exemplo, que eu coloquei aqui, ó, acompanhar diariamente a demanda de trabalho, né, alimentando o sistema de ordem de serviço das informações, criar rotinas de checklist para identificar essas necessidades de manutenção e melhorias de TI, criar uma rede de fornecedores, trabalhar para aumentar a redução de custo, dar suporte, enfim, de novo, coisas hipotéticas. Não vou estar lendo aqui todas elas, mas você já entendeu. O que eu gostaria? Eu, como gestor, que eu sugiro a você, que você crie um pool de expectativas e um pool de missões, entregue para essa pessoa e diga o seguinte, olha, você tem 90 dias, não é assim que a legislação diz? Você tem 90 dias aqui dentro, né? Bem-vindo ao time, você tem 90 dias. Não são 3 meses, não confundam 3 meses com 90 dias. Parece ser igual, mas não é. Então, durante esses 90 dias, eu vou entregar esse papel assinado ali, né? Uma coisa legal, bacana, né? Eu aprendi no exército, fui 8 anos militar, tinha um coronel que falava de boca só beijo, as coisas precisam estar no papel e assinada. Então, carrego de lá isso. Então, eu até coloquei um detalhezinho, uma observação ali, dizendo, olha, no dia tal, sexta-feira, como exemplo hipotético, nós vamos realizar uma análise em cima dos resultados que esse colaborador, que esse funcionário, o nome que você quiser dar, né, o nome que você ficar mais confortável, né, vai vir a ter realizado ao longo desses 90 dias em cima desse farol de expectativas e missões. E, cara, o que isso tem a ver com bonificação? Calma, calma. Você há de concordar comigo que para eu poder dar não, para ele ter conquistado a bonificação, ele precisa ter entregue algo alinhado com expectativas e missões que eu passei para ele. Faz sentido? Isso para mim me faz sentido. Não tem como chegar no final do mês, então a cada 30 dias, no período de 30 dias, né, passado 30 dias, eu vou chegar aqui e vou questionar. Vou passar a comissão, ele é merecedor do comissionamento? Sim ou não? E eu tenho que olhar em cima de expectativas e missões. Se você vai dizer, Ícara, eu não vou recrutar e selecionar ninguém, eu já tenho o time. Melhor ainda, faça aquilo, bote no papel aquilo que o seu time faz e depois meça em cima de expectativas e missões. Mas não parou aí não. Dá uma olhadinha aqui comigo no material que eu preparei aqui em Excel, tá? Que é a junção dessas expectativas de uma forma matemática, né? E missões. Olha só, dá uma olhadinha aqui comigo aqui, ó, neste arquivo aqui em Excel, tá?
se você observar, tá? O que eu preparei aqui, ó? Tabela de métricas de desempenho desse gerente de TI, que eu acabei de contratar. Então eu cheguei, dei bem-vindo ao time, disse para ele, daqui a 90 dias nós vamos sentar, prepare um PPT, um PowerPoint, onde você me apresentará as coisas de quando você entrou e como está agora 90 dias após. Você vai me apresentar isso, você vai me apresentar um livro que você leu, de forma que eu não obrigue, mas faça com que o profissional se desenvolva intelectualmente. Obviamente um livro atrelado à área afim, seja de processos, TI, gerenciamento de pessoas, algo do tipo, né? Bom, feito isso, então nós vamos analisar no final do mês se esse cidadão, se esse gerente é merecedor ou não da bonificação. Vamos lá, acompanha aqui. Olha só, como é que eu posso dizer se esse gerente é merecedor ou não? Nessa planilha em Excel que eu preparei aqui, vocês vão verificar o seguinte. O que eu fiz aqui? Aquele mesmo gerente de TI, o fulano de tal, que é da área de TI, no cargo de gerente, eu criei ali para ele 4 métricas. Vamos acompanhar aqui as métricas. Olha só. Eu disse ali que um SLA, um nível de atendimento de serviço. Então eu disse que essa métrica ia ficar em 2 horas. Eu disse, podia ser em 1 hora, podia ser em 40 minutos. Eu sugeri, na empresa 2 horas eu entendi que era aceitável. 2 horas para ele poder responder uma solicitação do usuário interno, das outras áreas, dessas áreas que se comunicam com a área de TI. Então eu disse, olha, você tem 2 horas para responder para qualquer uma, inclusive a área comercial, obviamente, as áreas da empresa, para responder a ordem de serviço e dar o input e dar a solução. Então, resolva aí, desde a abertura da ordem de serviço, partindo que elas estejam em sistema. Então, eu dei peso 5. Eu disse que isso era extremamente relevante. A TI tem que deixar o nível 100%, né? Porque hoje a tecnologia da informação é fundamental. Imagina o SAP parar, o sistema de vendas parar para a empresa, né? Então, volta aqui comigo. Olha só, então eu disse que o SLA peso 5. E aí eu falei, se tiver acima da meta ou igual, ou seja, nesse intuito eu quero que a hora baixe, ou seja, se ficar menos que 2 horas, né? Ou seja, está maior que a meta para o lado positivo. Então que bom, eu vou te dar 100% daquele peso. Se tiver com desvio até 20%, até 10%, eu vou te dar 75%. Abaixo de 20% eu vou te dar 50%. E se a diferença for menor que 20% em relação à meta estabelecida, eu vou te dar 0%. Esse foi o estabelecido. Ah, Ícaro, eu concordo ou não concordo com o teu indicador. Faça o seu, eu vou te dar essa planilha. Você vai lá e vai dizer, não, eu quero que tenha uma variância de 5% nesse indicador. Tudo bem, faça do seu jeito, mas faça a bonificação. Então, acompanha lá. Então, eu disse o seguinte, essa variância de meta maior ou igual ao resultado, eu disse que era 100%. Vamos imaginar hipoteticamente aqui que o gerente tenha feito tudo em 1 hora e 45 como média. Legal, levou 100%, então 5 pontos. Avaliação das ordens de serviço, avaliação média. Então, ou seja, eu comercial, eu administrativo, operações, abri uma ordem de serviço. Então, se eu abrir uma ordem de serviço, depois, a hora que eu encerro, eu dou uma nota que eu entendo que foi satisfatória para aquilo que eu tinha como necessidade. Então, eu espero que essa média do cliente interno esteja de 9 para cima, piso 9. Estava em 9? Não, estava em 8,7, tá? Por exemplo, deu uma variância até 10%, então aqui eu vou botar 75%. Olha só, ele já ganhou 3,8%. Aqui, ó, nas horas extras da equipe, eu disse, lá nas expectativas, né, que ele tinha que gerenciar, e como missão, eu dei uma missão para ele. Lembra como se conecta agora o arquivo em Word? Aquele documento? Aqui eu faço uma vez ao mês. O Word, ele coloca dobradinho no travesseiro dele e fala, olha, eu tenho que cuidar disso, alinhado com essas métricas aqui, para ele receber a comissão dele. A comissão não, a bonificação, porque comissionamento está diretamente ligado a vendas, e não necessariamente aqui está ligado a vendas, está ligado à entregabilidade na parte de quê? De performance e resultados, que é isso que a gente está metodificando aqui. Vem comigo novamente.
Horas extras. Pega todo o time no final do mês. Quantas horas extras seu time teve? Ah, tem 2, 3, 10 pessoas no time. Eu botei 10 horas. Você pode dizer assim, não, para mim tem que ser 50 horas. Zero. Ícaro é zero. Então põe zero. Ele aqui teve mais do que hora extra, porque ele não conseguiu gerenciar todas as coisas dentro de um horário, ou seja, não foi proativo. Enfim, vou colocar aqui 75% também. Então ele já acertou 3 pontos de 4. E o desvio do orçamento. Vamos imaginar que ele tem um orçamento por cento de custo de tecnologia da informação e eu disse, você não pode ter uma variância maior do que 10% aqui. Não foi um desvio de 10%, perdão. Você não pode ter um desvio em cima do que aquele orçamento que outrora foi marcado. Ou seja, um dia foi dito que o orçamento de TI era para ficar nisso. O que é o nisso? É a soma de hora extra, é a soma de equipamentos, enfim, o orçamento daquele centro de custo. Então, vamos supor que ele não tenha variado, tenha ficado até abaixo. Neste exemplo, o que a gente quer? Que o orçamento, que o custo, que as despesas sejam sempre inferiores à baseline que um dia foi desenhada. Então, ele conseguiu atingir. Então, neste caso, ele levou 100% do peso 4. Vocês observam que o indicador 1, SLA, tem peso 5, o indicador 2, peso 5, depois 4 e 4. A importância que vocês vão dar, se vocês vão dizer que é 2 indicadores só, ou é 10 indicadores para aquele gerente, para aquele gestor, agora é a criatividade de vocês atrelando aquilo que vocês entendem que é importante para a organização de vocês. Mas vocês agora têm um modelo. Olha só, vocês têm um Word que desenhou expectativas e missões e agora vocês têm um arquivo em Excel que neste meu exemplo aqui é só você tá totalmente aberto, é só adicionar mais itens. Vocês estão atrelando o quê? A desempenho, a performance, resultado. E aí, olha só, você já entendeu até aqui onde a gente quer chegar, que é o seguinte. Então qual é a percentagem do atingimento dele? Neste exemplo aqui, ele atingiu 88%. Então, peraí, quer dizer que ele atingiu 88%? Hipoteticamente, para ficar uma conta redonda, para ficar fácil o acompanhamento didático aqui, vamos imaginar que a possibilidade de prêmio, de performance desse gerente era R$1.000. É como se eu tivesse dito para o gerente a seguinte frase no início do mês. Aqui, eu falei isso aqui para ele, ó. Gerente, você tem R$1.000, são seus. Só não perde. Você já tem R$1.000, só não perde. Olha para a sua performance, olha para a sua performance, olha para os seus resultados, acompanha aquela planilha, chama o time, não deixa fazer hora extra, chama o time, fala da importância do SLA, chama o time e diz para eles responderem às ordens de serviços dos clientes internos, do administrativo, de operações, do RH, da área comercial, diz para o seu time que reduzam as compras ou só compra se necessário, dá uma olhadinha e vê se o equipamento não dá mais um pouquinho, né, do que sair comprando para estourar o orçamento. Viram que agora as estratégias e ações dele estão diretamente alinhadas com expectativa de resultado e performance? Pronto. Neste exemplo aqui, ó, dá uma olhadinha aqui. Quanto que esse gerente receberia? R$875. Então ele vai receber quanto? 875. Ele receberia quanto lá no mês? 875. Aí aqui teriam todas as incidências de um descanso semanal remunerado, DSR, os encargos. Ok. A base da comissão é como se fosse comissão de vendas. Quanto que o meu gerente de vendas, o meu vendedor vai receber? X R$1.000, X reais. A partir dali ele vai ter as incidências, obviamente, dos encargos, DSR, férias, 13º, INSS, FGTS, enfim, isso é tema para outro conteúdo. Mas aqui fica claro que eu atrelei performance, resultado, desempenho a uma métrica em cima de expectativas e missões que eu, gestor, entreguei para aquele colaborador. Poderia sim, dá uma olhadinha agora aqui na planilha, poderia eu sim também dizer o seguinte, olha, você gerente, e não há nenhum problema nisso, olha que bacana, você gerente de TI, neste exemplo, acompanhando a linha de raciocínio,
Você, gerente de TI, além de receber uma bonificação atrelada à sua performance, ao seu resultado, em cima de uma metodologia que nós acordamos juntos, você ainda vai receber X% da venda para você estar dando suporte para a área comercial. Olha que legal, que bacana. Eu sou totalmente a favor disso. Você atrela a bonificação atrelada ao esforço, ao desempenho, a performance que ele entrega na organização, alinhado com as estratégias da organização, e diz para ele o seguinte: você vai receber, neste exemplo hipotético, ele vai receber aqui 0,03% das vendas. Vamos supor que a meta de vendas da empresa era ali 1 milhão naquele mês. Ele vai receber mais 1.175. Eu não estou aqui fazendo um juízo de valor se 0,03 é muito ou é pouco. Isso não é o objetivo do conteúdo aqui, e sim mostrar que as áreas de suporte que também remam, assim como a área de vendas que também rema, e rema bastante, e faz com que a empresa consiga ter a seiva, né, que é o nutriente, que é o money, o dinheiro, a venda na ponta, para dentro da organização. Mas as outras áreas estão lá, se relacionando com o cliente, entregando, e neste exemplo de TI que eu disse, deixando a área comercial em condições para exercer a função a contento e adequadamente, para que o cliente fique satisfeito e entregando para as outras áreas também. Então, resumindo, fechando, eu entreguei uma metodologia de bonificação atrelada junto com comissionamento. E aquilo que eu falei lá no início, não sentindo adversos de um ser melhor que o outro. Não, eu provei, eu encaixei agora o conteúdo aqui para que você observasse que bonificação junto com comissão é o estado da arte. No meu entendimento, isso aqui é o estado da arte. Você, gestor, você, gerente, você precisa criar na sua organização metas atreladas à bonificação, porque existe um órgão no corpo do ser humano, e esse órgão fica do lado de fora, chamado bolso, que influencia e muito nas ações e decisões rumo à performance da empresa. Não estou dizendo aqui que somente dinheiro motiva as pessoas, longe disso, mas estou dizendo que dinheiro sim motiva. E se dinheiro sim motiva, eu preciso criar uma metodologia para ajudar nessa motivação. Mas existem outros quadrantes que vão motivar também as pessoas, ok? Mas também é conteúdo para um outro momento, ok? Bom, eu espero, né? Qualquer coisa que eu fale a partir de agora vai ser encher linguiça, como diz o gaúcho, né? Vai ser falar mais do mesmo, né? Eu espero, né, ter contribuído, né, ao longo dessas explicações sobre bonificação e comissão e apresentando essa planilha, essa modelagem e esse arquivo em Word. Você pode baixar aqui no vídeo, né, abaixo você tem o link para poder baixar esse arquivo Word, esse arquivo em Excel, rever essa apresentação, rever esse conteúdo, quantas vezes entender que seja necessário e importante, faça isso, né, encaminhe para seus conhecidos, encaminhe para seus colegas, encaminhe para o seu gestor, né, encaminhe para o seu respectivo gestor abaixo para que ele desenvolva e crie algo, ou seja, está aqui uma metodologia, está aqui, talvez não seja mais adequada e afinada com a empresa onde vocês trabalham agora, no sentido de ser varejo, indústria ou serviço, não importa, mas você tem total condições de adaptar o que foi apresentado aqui, ok? Bom, muito obrigado, eu espero ter contribuído, né, para acelerar os seus resultados, os teus resultados, rumo ao teu próximo nível na tua carreira profissional. Deixa aqui embaixo teus comentários sobre o que você entendeu, o que você percebeu, me ajude, né, com as suas observações, né, me traga oportunidades de melhoria, me traga sugestões de conteúdo para que eu possa estar gravando e trazendo aqui, que é importantíssimo, ok? Mais uma vez, obrigado e nos vemos no próximo vídeo.